Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Está tudo bem com vocês? Eu desejo uma ótima segunda-feira para os senhores. Irmãos, nesta oportunidade nós vamos trabalhar o texto ou o capítulo, alguns versículos do capítulo 6 do livro do Apocalipse. E o tema de hoje é sobre o primeiro cavaleiro montado num cavalo branco. Quem é este cavaleiro montado num cavalo branco? Nós vamos tentar descobrir, à luz da Bíblia Sagrada, tentar descobrir quem é este personagem, ok? Eu vou fazer leitura aqui para os senhores e senhoras. Versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Versículo 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Por enquanto, somente esta leitura. Meus irmãos, nós sabemos que muitos defendem que este cavaleiro montado num cavalo branco é a pessoa do anticristo. Para muitos pré-tribulacionistas, a visão aqui narrada por João apresenta o anticristo. E os seus argumentos são o seguinte: o que eles dizem? Eu olhei e eis um cavalo branco. Então, para eles, a cor branca indica o engano, a falsa paz. Os que acreditam que aqui é o anticristo, eles dizem que o anticristo vem trazendo uma falsa paz. Por isso é que ele está montado num cavalo branco. Olhei, eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Porém, nós vamos aqui dizer para os senhores uma coisa. O texto não diz nada sobre a identidade do primeiro cavaleiro. O texto não diz. Ok, meus irmãos? Se você afirma que aqui é o anticristo, você simplesmente está afirmando em cima de um silêncio da Bíblia. A Bíblia, na verdade, ela não diz, ela não dá nenhuma pista que possa nos levar a pensar que aqui é o anticristo. Ok? E penso eu que para nós descobrirmos quem é o primeiro cavaleiro, será necessário nós trabalharmos também os 3 seguintes cavaleiros, 2º, 3º e 4º cavaleiros. Tal como é o primeiro, são os 3. E assim como são os 3, são o primeiro. O que eu quero falar com isso? A natureza dos cavaleiros, 2º, 3º e 4º, vai nos ajudar a ver quem é o primeiro cavaleiro. Então vamos lá, queridos. Será que nós temos aqui realmente uma pessoa real em foco? Ora, porque o anticristo, ele é uma pessoa. O anticristo, ele será uma pessoa. Será uma pessoa real. Um tirano que dominará o mundo, que perseguirá a igreja, os santos. Então, para aqueles que dizem que o primeiro cavaleiro é o anticristo, então ele está entendendo que nós temos aqui literalmente um cavaleiro, ok? E sabemos que o livro do Apocalipse, ele é cheio de símbolos. Não estamos também com isso dizendo que não possa haver aqui uma interpretação literal. Não estamos dizendo isso. Porém, antes de nós afirmarmos
se se trata de um cavaleiro literal, de uma pessoa, nós temos que analisar os outros cavaleiros e ver se realmente eles são pessoas, se são literais. Então vamos lá. Vamos aqui para o segundo cavaleiro. E havendo aberto o segundo selo, vi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, ao qual estava sentado sobre ele. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Ora, aqui nós perguntamos, este segundo cavaleiro é literal? Não. O segundo cavaleiro não é literal. Nós temos aqui um quadro bem simbólico. E o que o segundo cavaleiro representa? Veja, eu estou falando em representa. O que o segundo cavaleiro representa? Primeiro nós vamos ver o que o segundo cavaleiro traz. E saiu outro cavalo vermelho. Ora, por vermelho aqui nós temos aqui representado o sangue. Vermelho é a cor do sangue. Ó. E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. Então, o que o segundo cavaleiro traz? Ele traz a desordem. Ele traz matança. Ele traz derramamento de sangue. Por isso é que o cavalo tem a cor de sangue. Ou seja, o cavalo é vermelho, cor de sangue. Veja então que a cor vermelha ela fala de matança, de sangue, de carnificina. E é exatamente o que o segundo cavaleiro traz. Primeiro ele tira a paz da terra. O que diz? Saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, ou tirasse a paz da terra. O segundo cavaleiro ele tem por função, a função dele é tirar a paz da terra. E que se matassem uns aos outros, os homens, e foi-lhe dada uma grande espada. Espada. Esta espada foi colocada nas mãos do segundo cavaleiro. Ora, entenda que o quadro aqui ele é totalmente simbólico. E neste simbolismo, nós temos aqui qual ideia? A ideia de desordem, de matança, de derramamento de sangue. O segundo selo, então, quando ele abre, ele apresenta uma grande desordem no mundo. Nos tempos do segundo selo, os homens não terão paz. Esta é a ideia do autor do Apocalipse. Quando o segundo selo for aberto, os homens, eles não terão paz. Haverá grande derramamento de sangue. Haverá grande derramamento de sangue. Essa é a ideia do autor sagrado. E não devemos pensar aqui em um cavalo literal saindo do céu, porque veja que eles estão saindo do céu. Atente bem para este detalhe. Os selos são abertos. Por quem? Pelo Cordeiro. E o Cordeiro está onde? No céu. Então, esses cavalos, com seus respectivos cavaleiros, eles saem do céu. E o que é que eles trazem aqui para a terra? A ira de Deus. O que nós temos aqui, nos 4 cavaleiros, são mensageiros da ira de Deus. Eles mediarão a ira de Deus sobre os homens. Ok, queridos? Vou repetir a leitura. Saiu outro cavalo vermelho. O vermelho representa o sangue, a cor do sangue. Derramamento de sangue. E ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então nós temos aqui no segundo selo um quadro de grande matança, onde os homens não têm paz, onde os homens lutam uns contra os outros. Não haverá paz no período do segundo selo. Agora vamos aqui para o terceiro. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. Olha, e eis um cavalo
preto. O que o preto aqui representa? A cor preta representa? Na medida que nós formos lendo, você vai entender o que a cor preta representa. E eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. Ora, a balança ela serve para quê? Para pesar. A balança ela serve para quê? Para pesar. Pesar o que? Alimentos. E assim por diante. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro. Outras traduções dizem denário. 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui, irmãos, é de carestia, de escassez de alimento. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro. Veja que a ideia aqui é uma medida de trigo, pouco trigo. Mas o preço está lá em cima. Uma medida de trigo por 1 dinheiro, outras versões dizem denário. 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Veja que nós temos aqui o alimento em escassez, o alimento está sendo racionado e o preço está lá em cima. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui é de fome. A ideia aqui é de escassez de alimento. No período do 3º selo, o autor do Apocalipse está dizendo que haverá carestia, escassez de alimento. Os alimentos se tornarão mais caros, porque se tornarão escassos. Essa é a ideia. Uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Mas o que tem a ver o azeite e o vinho, queridos? Ora, o azeite, lembremos que o azeite, ele era um ingrediente usado no fabrico, que vamos chamar aqui do óleo da unção. O azeite, ele era usado no fabrico do óleo da unção. Azeite, o óleo. Então aqui lembra-se a unção. Ok, queridos? A ideia aqui, o azeite está associado à unção. E o vinho aqui está associado à aliança. Lembrem-se que Jesus Cristo, ele fez uma aliança e ele usou o quê? O fruto da vide. Na ceia era usado o fruto da vide. Então o vinho aqui, ele lembra da aliança e o azeite da unção. Por que o autor está dizendo: não danifiqueis o azeite e o vinho? Ora, o azeite e o vinho, o conjunto, aqui simboliza ou representa os remidos. Não pensemos que o autor aqui está tendo cuidado de azeite e vinho literais. A ideia aqui é que o azeite representa a unção e o vinho a aliança. E quem é que tem a unção e a aliança de Cristo? São os remidos, os santos. O que o autor está dizendo é assim, ó. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, carestia, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O juízo, a ideia do autor é o seguinte: o juízo ele virá sobre os ímpios, mas os remidos serão poupados. A ideia é: o azeite e o vinho não serão danificados, ou seja, os remidos, a igreja que estará aqui na terra, ela não será assolada, ela não será atingida pela ira de Deus. E veja que os 4 selos, os 4 cavaleiros, eles trazem sobre a terra a ira de Deus sobre os ímpios. Lembre, os 4 cavaleiros, eles trazem sobre a terra a ira de Deus. A ira de Deus aqui no terceiro selo, ela consiste da carestia dos alimentos.
de uma grande fome que haverá sobre a terra. Mas isso não atingirá os remidos. Os remidos aqui estão representados no azeite e no vinho. Mas não danifiqueis o azeite e o vinho. Ok? Então, eu estou lhe mostrando aqui o segundo selo e o terceiro selo. Ele apresenta coisas simbólicas, figuradas. Não devemos pensar num cavalo literal que sai do céu e um cavaleiro montado literalmente num cavalo. É certo que a descrição está falando de um cavalo e de um cavaleiro, mas não é isso de forma literal, e sim simbólica, representativa. Versículo 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi uma voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, pardo, ou melhor, pálido. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o Hades, aqui traduzido por inferno, o seguia. E foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra, com a espada, e com fome, com a peste e com as feras da terra. Queridos, assim como o segundo cavaleiro, o terceiro, o quarto também não é literal. E aqui é onde está a chave para decifrar o enigma da interpretação. Devemos ver no primeiro cavaleiro um ser pessoal. O quarto cavaleiro é quem vai dizer isso. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por sobrenome Morte. Ora, meus irmãos, veja então que o cavaleiro aqui chama-se Morte. E aqui eu pergunto para os senhores: a morte é um ser pessoal? Não. O que é morte? A Bíblia diz que a morte é o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. A morte não é um ser pessoal. A morte, é claro que nas mitologias antigas, a morte ela é pintada como um anjo com um capuz, com a foice na mão. Mas a morte, na verdade, ela não é um ser pessoal. Ela não é uma pessoa. A morte ela não é um ser pensante. Ela não é o ser. Assim como a vida não é um ser, a não ser que você pense em vida no sentido de Jesus Cristo, aí sim é uma pessoa. Mas tirando disso, assim como a vida não é um ser, é um estado, é uma condição, assim também a morte não é um ser, é um estado, é uma condição. Então, a morte aqui, no entanto, ela é pintada como um ser pessoal. Olha o que diz o autor. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Então, este terceiro, ou este quarto cavaleiro aqui, ele é a morte. Mas é daqui que nós vamos definir se o primeiro cavaleiro é ou não um ser pessoal. Ora, se o segundo cavaleiro não é um ser pessoal, se o terceiro cavaleiro não é um ser pessoal, e se o quarto cavaleiro não é um ser pessoal, por que o primeiro vai ser? Ora, tal ou tais como são os três cavaleiros, é o primeiro. A natureza é a mesma. Ou todos são pessoais, ou todos são impessoais. Ok, meus irmãos? Sobre ele tinha por nome Morte. E um segundo ser aqui citado. E o Hades, que é trazido por inferno, e o Hades o seguia quem? O cavaleiro, montado no cavalo, que chamava-se Morte. E foi-lhes, plural, foi dado para a Morte e para o Hades, poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome, com peste e com as feras da terra. Queridos, na Bíblia Sagrada, o Hades e a Morte, ou Morte e o Hades, sempre eles aparecem acompanhados. Eu quero ler aqui para você em Apocalipse capítulo 20. Olha o que se fala aqui. Apocalipse 20, 14. E a Morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Veja então que mais uma vez aqui, a Morte e o Hades são pintados como duas pessoas, como dois seres.
mas sabemos que a morte não é um ser pessoal. E o Hades, muito pior, o Hades é um local. O Hades é um local onde ficam presas, abrigadas as almas dos mortos até o dia da ressurreição do juízo. No entanto, você vê que a morte e o Hades, que é um lugar, são aqui apresentados como dois seres pessoais, pensantes. Por isso o autor pinta aqui mais uma vez a morte e o Hades como duas pessoas. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Mas entenda que o quadro aqui ele é simbólico. Não devemos pensar que a morte é literalmente uma pessoa, assim como também o Hades não é uma pessoa. Apocalipse capítulo 1 e versículo 17. Olha o que diz aqui. Apocalipse 1, 18, aliás. E o que vive? Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno, ou do Hades. Mais uma vez aqui você vê morte e Hades sendo mencionados juntos. A morte e o Hades andam juntos, queridos. Ok? A morte e o Hades sempre andam juntos. Eu quero apresentar aqui, mais uma vez aqui, morte e Hades juntos. 1 Coríntios, capítulo 15. Olha o que diz aqui. 15. Versículo 54 e 55. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó Hades, a tua vitória? Aí a palavra grega Hades aqui é traduzida por inferno. Então, na Almeida nós lemos o seguinte: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Mais uma vez nós temos aqui morte e Hades andando juntos. E por que a Bíblia apresenta a morte e o Hades como companheiros inseparáveis? É fácil, irmãos. A morte é o grande vilão da humanidade, desde Adão até o último homem que há de nascer. Com exceção daqueles que não experimentarão a morte no arrebatamento, com exceção deles, a morte ela é o grande dominador da humanidade. E no momento em que um homem é subjugado pela morte, no momento em que a morte traga uma pessoa, você sabe qual é o próximo passo daquela pessoa? É entrar no Hades. Como é, professor? É entrar no Hades. A morte, o que ela faz? A morte, na verdade, ela lança os homens no Hades. Como, professor? Exatamente. Vamos aqui para Lucas, capítulo 16, para você ver como é verdade o que eu estou lhe falando aqui. Capítulo 16, versículo 19 em diante. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, experimentou morte, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão aqui fica na parte boa do Hades. E morreu também o rico, e foi sepultado. E morreu morte, morreu também o rico, e foi sepultado. Sobre o rico ainda diz, e no Hades, erguendo os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então veja que o homem, quando ele passa pela morte, o próximo passo dele é o Hades. Por isso, morte e Hades andam juntos. É por isso, então, queridos, que nós temos aqui no livro do Apocalipse exatamente a morte e o Hades andando junto. O que nós vemos aqui?
E olhei, versículo 8, e olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o Hades o seguia, e foi-lhes dado, ou seja, para a morte, para o Hades, foi dado poder para matar a quarta parte da terra, com a espada, e com a fome, com a peste e com as feras da terra. Então, meus irmãos, a morte e o Hades, eu pergunto aqui para vocês, são seres pensantes? A morte e o Hades são seres pessoais? A morte e o Hades são seres literais? Responda para mim. O quarto selo aqui, que apresenta a morte assentado num cavalo, e o Hades seguindo. Pergunto para você. A morte aqui e o Hades, você pode entender que são realmente seres literais? Personas pessoais? Não. Então, assim como a morte e o Hades não são seres literais, não são seres pessoais, assim também é o terceiro cavaleiro montado no cavalo. Assim também é o segundo cavaleiro. E assim também nós vamos para o primeiro cavaleiro, ok, queridos? O primeiro cavaleiro é a mesma condição dos três. Não é um ser pessoal. Professor, e o que representa, então, o primeiro cavaleiro? Vou lhe dizer. E havendo aberto o cordeiro, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. Queria dizer que é o seguinte, por que aqui aparece um cavalo branco? Aqui transmite a ideia de quê? De pureza. Alguns intérpretes dizem que o cavalo branco aqui representa, vamos dizer, a paz. E aí eles dizem então que nós temos no primeiro cavaleiro, montado no cavalo branco, o Evangelho. Não é isso, queridos, não é isso. A cor branca realmente ela lembra de paz, mas lembre-se, a cor branca ela não fala apenas de paz. É o contexto quem vai dizer. Professor, então, o que este cavalo branco representa? Por que o autor pintou aqui um cavalo branco? Vamos lá? E olhei e eis um cavalo branco. Ora, lembre-se que o autor aqui, ele viveu no primeiro século. Então, na época em que o autor escreveu o Apocalipse, Roma era o império que dominava. Em outras palavras, o autor viveu em uma época que as armas de guerra que conduziam os reis, os generais, os soldados, eram cavalos. Hoje não, nós temos os carros. Mas na época do autor, o que transportava os reis, os generais, os batalhões eram cavalos. Então o cenário aqui, pintado pelo autor, é um cenário bélico, de guerra. E olhei e eis um cavalo branco. Por que um cavalo branco? O cavalo branco ele era usado pelos generais, pelas altas patentes de um exército. Tito diz a história que ele entrou em Roma montado num cavalo branco. Também nós temos Napoleão Bonaparte, que cavalgava um cavalo branco. Alexandre Magno, ele também cavalgava um cavalo branco. Então era uma tradição que os reis, os generais, os potentados, eles cavalgavam em cavalos brancos. Por quê? Mas por que um cavalo branco? O cavalo branco, no caso, em relação aos generais, aos reis, ele transmitia a ideia de conquista, de poder, de glória, de realeza, de valentia. O cavalo branco, sim, era montado pelos generais, pelos reis, pelos grandes potentados. E a ideia aqui, no primeiro cavaleiro, lembre-se, é transmitir um cenário bélico. E olhei, eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele tinha um arco. Mas por que um arco, professor? O arco, ele era uma das armas usada também pelos soldados.
O arco, ele era uma arma usada para atingir os adversários a longa distância. Por isso é que nós temos aqui o arco. O arco também ele era usado pelos guerreiros, pelos soldados, pelos flecheiros. Ok? Então nós temos aqui no arco mais um item bélico. Tanto o cavalo aqui é um item bélico, como o arco também é um item, é um simbolismo bélico. Nós temos no cavalo branco e no arco dois simbolismos que nos remete à guerra. E olhei eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa. Ora, sabemos que os reis eles usavam coroa. Sabemos disso. A coroa ela era usada pelos reis, pelos grandes potentados de um exército. E saiu vitorioso e para vencer. Ora, irmãos, a ideia do primeiro cavaleiro, longe de nós entendermos aqui um ser literal, aqui nós temos são ideias representadas. Qual é a ideia aqui representada, por exemplo, no cavalo branco, no cavaleiro e no arco? A ideia aqui é de guerra, de conquista. A ideia aqui, volto a dizer, é de guerra, de conquista. Ó, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo, e saiu vitorioso e para vencer. Saiu de onde este cavaleiro? Saiu da parte de Deus, por meio de Cristo. O que nós temos aqui, meus queridos, é a ira de Deus personificada. Repito, o que nós temos nos 4 cavaleiros são agentes da ira de Deus, pintado de forma simbólica. Nós temos aqui são agentes da ira de Deus. Historicamente falando, os 4 selos aqui, eles trazem ira sobre o Império Romano. Historicamente falando, o que o autor pensava aqui era os flagelos, a ira de Deus sendo derramados sobre os ímpios romanos. Isso atingiria a igreja? Aqui era a ira de Deus, não atingia a igreja. E o autor, como eu já mostrei, ele mostra que a igreja não será, quer historicamente, quer futuristicamente, não será atingida pela ira de Deus. Okay? O que ele diz? E não danifiqueis o azeite e o vinho. O azeite e o vinho aqui são 2 simbolismos que remetem aos remidos. O azeite representa a unção, lembra da unção. E o vinho lembra da aliança. E quem é que tem a unção e a aliança? São os remidos, são os salvos. Então o autor aqui tem em mente os salvos quando ele diz: e não danifiqueis o azeite e o vinho. Ou seja, a ira de Deus não danificará a igreja que estará aqui na terra, queridos. Essa é a ideia do autor sagrado. Então nós não podemos aceitar essa ideia de que o primeiro cavaleiro representa o anticristo. Ora, se o primeiro cavaleiro não é um ser pessoal, não representa o anticristo, também não representa Cristo. Há aqueles que dizem que o primeiro cavaleiro é Jesus Cristo. Longe da verdade. Não é. O primeiro cavaleiro, eu já expliquei, ele é um ser impessoal. O primeiro cavaleiro, o cavalo, todos os itens. Primeiro cavaleiro, cavalo branco, arco, tudo isso são símbolos de guerra. São figuras, são metáforas, são simbolismos que no seu conjunto falam de guerra. E aqui o que nós temos aqui é Deus enviando a sua guerra, os seus flagelos, a sua ira. Nos 4 cavaleiros, nos 4 selos, o que nós temos aqui é a ira de Deus, os 4 juízos de Deus derramados sobre os ímpios nos últimos dias. E você pode ter certeza que a igreja ela estará aqui na terra. A igreja ela é representada no azeite e no vinho. E a igreja, irmãos, ela também ela está
na pessoa dos santos. Quando você vê a expressão santos aqui nas páginas do livro do Apocalipse, os santos aqui em questão são os cristãos, a igreja, que será perseguida pelo anticristo, mas que não experimentará da ira de Deus no período da grande agonia do planeta Terra. Ok? Espero ter te ajudado. Se você gostou deste vídeo, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, tá bom? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todos sempre. Amém.